Boa tarde. Senhoras e senhores, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente o parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e de 4 de maio de 2000, declaro aberta a presente audiência pública do demonstrativo da execução das metas orçamentárias do exercício do município referente ao segundo quadrimestre de 2015. Assim, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, saúdo a todos os presentes, imprensa, e também saúdo aqui o vereador Jair, que faz parte da comissão também, e os demais presentes. Nesse instante, eu passo a palavra ao senhor Mário Lenk, que fará a apresentação das contas da Prefeitura deste quadrimestre. Senhor Mário, passo então a palavra ao senhor. Antes de iniciarmos, primeiro passar para a senhora Fernanda Cris, que também faça a sua apresentação. Boa tarde. Então, em cumprimento ao estabelecido na LRF, essa é a apresentação do quadrimestre, de apresentação obrigatória da execução das metas orçamentárias do município. Então, o Mário vai fazer a apresentação para que a gente possa apreciar. Ok, obrigado, Fernanda, obrigado também pela presença. Então, nesse instante, passo a palavra ao senhor Mário. Em nome da administração do município de Jaraguá do Sul, boa tarde a todos os munícipes que nos acompanham. Damos início, então, a mais esta audiência pública referente à execução das metas previstas na Lei Orçamentária Anual do município. Lembrando que se refere ao segundo quadrimestre do exercício 2015. Também vamos apresentar dados desde janeiro até agosto. Passemos, então, à análise do comportamento das receitas, analisando inicialmente a parte das transferências constitucionais. São os impostos que são recolhidos por outros entes e transferidos ao município por determinação constitucional. Iniciamos, então, um comparativo dos repasses a título do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Vamos analisar dados até o segundo quadrimestre de 2015. Então, iniciamos aí em janeiro, foi repassado aos cofres do município a quantia de 11.417.000, que já estava reduzida em relação ao mês anterior em 5,70%. Em fevereiro, 10.291.000, março, 10.397.000, abril, 11.082.000, maio, 10.587.000, junho, 10.113.000, julho, 10.232.000, agosto, 9.821.000. Notamos aí, então, uma queda nos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e agosto. Extraoficialmente, eu posso afirmar que até o dia 28 de setembro foi ainda repassado o valor de 9.866, uma sensível melhora em relação a agosto. Lembrando ainda que esse Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, é a principal receita da qual o município dispõe. Verifica-se então a tendência à queda. A fonte desses dados é o portal de transferências lá da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Está aí também o site para quem quiser acompanhar esses dados. Seguindo então o comparativo dos repasses ao título do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. É um recurso federal que também foi passado mensalmente ao município. Temos aí então em janeiro o valor de 4.131.000 repassado, 4.217 fevereiro, 3.071 março, já uma tendência de 27,% de queda, abril 3.315, maio 4.076.000, junho 3.547, julho 3.229, agosto 3.072.000. Também uma tendência de queda nesse importante repasse do qual o município dispõe. A mesma fonte é o portal de transferência da FECAM.
Vamos em seguida analisar os repasses a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. Então estão aí os dados, iniciando em janeiro com um repasse de 6 milhões e 14 mil, fevereiro 5.564, março 5.426, abril 5.872, maio 5.926, junho 5.630, julho 5.391, agosto 5.541. Não houve assim uma queda tão acentuada, mas também verifica-se aí quedas da ordem de 7,5% em fevereiro, 5% em junho. Também uma situação que preocupa a todos aí. Da mesma forma, a fonte é o portal de transferências da FECAM. Aí, então, um comparativo da oscilação. Tivemos uma oscilação no ICMS de 11.471 em janeiro para 9.821 em agosto. Uma queda significativa, aí, como demonstra o primeiro gráfico na cor azul, correspondente ao ICMS. O Fundo de Participação nos Municípios, que é da cor vermelha, também teve uma queda de 4.131 de janeiro de repasses para 3.072.000 em agosto. E o Fundeb de 6.014 para 5.541. 6.014 em janeiro, 5.541 agora em agosto. Nessa segunda parte, então, nós analisamos as receitas próprias do município, aquelas que o município está incumbido dele próprio arrecadar, não são receitas de transferências. Então temos aí o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISQN, oscilando aí entre 2.450 em janeiro a 3.170 em agosto. Teve aí quedas em fevereiro, sempre analisando em relação ao mês anterior. Uma queda significativa em maio também, de 12,99, mas em abril estava com um acréscimo na ordem de 20,49%. Então aí se comprova que o município está realmente fazendo a sua parte na tendência de buscar arrecadação. Essa é a fonte, é a nossa Secretaria Municipal da Fazenda. Aí é um comparativo da arrecadação a título do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Ele oscilou de 512 mil em janeiro a 1.294 em agosto. Então está aí a série de análises. Fevereiro, aí um aumento na arrecadação de 20,95%, março 21,30%, abril 31,69%, maio uma queda de 21,47%, junho 34,67%, julho 18,29% queda novamente, seguida de um acréscimo de 51,24% em agosto. Esse imposto é relacionado à venda de imóveis e questão de transferência, título de herança, em tudo é recolhido pelo município, então está aí a demonstração. Também a fonte Secretaria Municipal da Fazenda. Em relação ao IPTU, coleta de lixo, são dois recolhimentos distintos, mas nós aí resolvemos agrupá-lo num só. Comparar esse recolhimento aí em relação ao mês anterior fica complicado, porque a maioria dos contribuintes eles preferem quitar o seu débito já em abril, então por isso essa arrecadação aí de 18 milhões em abril, seguida de uma queda. Então fica complicado a gente comparar isso aí em relação ao mês ao outro. Nós preferimos comparar dessa forma aqui, em relação ao previsto, de 28.983, já arrecadados 27.197, 93,84% do valor previsto já foi arrecadado. Espera-se aí, se não atingir 100%, bem próximo disso, até o final do exercício de 2015. Então temos aí também um comparativo da oscilação do ISQN e do ITBI.
demonstra aí uma certa tendência, não a queda, pelo menos a manter e aumentar a arrecadação, oscilando de 2.450 em janeiro para 3.170 em agosto. O ITBI também, R$ 512 mil em janeiro para 1.294 em agosto. Aí nós temos então um demonstrativo do total das receitas arrecadadas, somente a administração principal, não é consolidado como determina na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dá para observar aí no último quadradinho da coluna direita, o percentual de 57,47% arrecadado em relação ao previsto. Considerando que são quadrimestrais, são 8 meses aí já, se nota que não está sendo arrecadado aquilo que inicialmente se previa. Aqui é o dado consolidado, já SAMAI, ICEM e demais entes, junto com a administração principal do município, da mesma forma, a mesma tendência, 60,40% arrecadado em relação ao previsto. Seguindo as receitas, nós passamos a analisar então o comportamento das despesas, colocando aí de forma consolidada já o que está previsto, o que foi previsto e a dotação atualizada em relação às despesas liquidadas. 48,65% do total das despesas previstas já foram liquidadas até o dia 31 de agosto. Seguindo, nós temos aí o demonstrativo dos resultados orçamentários obtidos até o segundo quadrimestre do exercício 2015. A administração principal, 277 milhões de receita, contra uma despesa de 210. Câmara de Vereadores está aí a despesa, lembrando que ela não tem receita, ela depende dos repasses do município. O SAMAI com 30 milhões de receita arrecadada contra 28 de despesa liquidada, gerando aí um superávit também. Fundo Municipal de Previdência, 74 milhões arrecadados, 29 milhões de despesas liquidadas. Fundo de Saúde, 44 arrecadado, 97 de despesas, um déficit de 52 milhões. E as demais unidades gestoras aí demonstrando um déficit de 15 milhões. No consolidado, nós temos então um superávit de 41 milhões. Aqui eu quero destacar bem um dado que foi talvez mal interpretado na última audiência. Nós temos aí consolidado uma receita de 354 milhões, contra uma despesa de 358. Esse consolidado aí, ele não está incluindo o nosso fundo municipal de Previdência Social e também a assistência do ICEM. Se nós analisarmos somente esses dados aí, nós temos um déficit de 3.756.000. Se nós pegarmos, por sua vez, as receitas do ICEM e Fundo Municipal de Previdência, 74 milhões, contra as despesas desse ICEM, que são pagamento dos benefícios, 29 milhões, aí nós temos esse superávit de 41 milhões. Lembrando que é com o resultado do Fundo de Participação, o Fundo Municipal de Previdência Social. Esse superávit é consolidado. Ele está demonstrando também as receitas e despesas do ICEM e do Fundo de Previdência. Essas receitas e despesas do Fundo Municipal de Previdência são valores que a administração não dispõe. Não existe a mínima possibilidade de uso desses recursos. Quem recorda, aí na década de 90 acabou ocorrendo isso aí, gerou uma confusão danada aí, que até hoje o município está tendo que repassar o fundo de previdência dos servidores aí, uns valores, uma dívida de 30 anos aí. Então, desde aquela época, essa receita de 74 milhões ocorrida no exercício, o município não possui a mínima possibilidade de uso. Então, se você analisar realmente, a administração demonstra déficit. O mesmo já ocorria no quadrimestre passado. Talvez foi mal interpretado, analisando aí o superávit consolidado. Mas, como eu falei, previdência é uma coisa que
está lá para o pagamento dos servidores. A tendência é que também que não, essa receita e essa despesa, ela, com o passar do tempo, a maioria dos servidores vão se aposentando, então é um dado preocupante, porque está fazendo falta lá no SEM ainda esse valor que foi pego na década de 1990. Então, seguindo um demonstrativo do cumprimento das demais exigências legais que são apresentadas na audiência, né? O percentual de gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Nós tivemos aí uma receita corrente líquida de 559.113, contra uma despesa com pessoal de 287.654, correspondente a 51,41% da receita corrente líquida. Muito bem, o que nós estamos a concluir disso aí? Está obedecido, por enquanto, o limite legal de 54%, mas nós já atingimos o limite prudencial. O que acontece quando se atinge esse limite? Fica proibida a criação de cargo, emprego, função, que altere o valor, fica proibida a alteração da estrutura de carreira, que implique em aumento de despesa, fica proibida a admissão de pessoal, a menos para a reposição daqueles que se aposentaram, é lógico, e também fica proibida a concessão de vantagens, aumento e readequação salarial, fica também restrita a contratação de horas extras. Então, dado esse resultado aí já preocupante, então está sendo tomadas essas providências já pela administração do município. Dando sequência à aplicação de receita de impostos nas ações de educação. Referente ao segundo quadrimestre, a receita de impostos foi de 219.335.000. O valor aplicado pelo município em ações de educação, 70.554. Disso aí se conclui que 32,12% da receita com impostos foi aplicado em ações da educação. Conclui-se ainda que foi superado o valor mínimo de 25%. Aqui nós temos a seguir uma composição resumida desses gastos com educação. Já foi aqui comentada a questão de se reduzir essa aplicação, tanto em saúde como em educação, para sobrar recursos para mais ações, mas eu vou demonstrar que isso fica complicado para executar esse tipo de manobra aí. O pagamento de professores com recursos do Fundeb foi de 42.477. O pagamento das despesas com educação infantil, que inclui o pagamento dos professores, 22.111.000. Repasse para as APPs, Associações de Pais e Professores, que é uma lei municipal, para essas escolas poderem se manter também, 2.330.000. Em obras de educação, 2.521.000. Demais despesas de educação, sobra 1.013.000. Esse valor aí não é necessário para a manutenção da secretaria. Aí soma o total de 70.454. As despesas com manutenção da secretaria, 0,46% para a receita de impostos. Pegar esse recurso e desestruturar a secretaria, não iria resolver muito a questão de aplicação em outras ações, e também ia diminuir apenas 0,46% o gasto. Então, ficaria da mesma forma bem superior ao previsto na lei. O que acontece aqui, na verdade, é a questão da baixa na receita. Claro que se a receita aumentar, o percentual automaticamente baixa, porque a receita ela baixa. A despesa ela já tem uma natureza contínua, é a mesma coisa lá da questão dos gastos com o pessoal. Nossa preocupação não é tanto o gasto com o pessoal, mas sim a arrecadação. Se você não arrecada, a despesa contratada do servidor vai ficar lá. Não existe como, especialmente os efetivos, tirar eles de lá, não fica complicado. Então, o mesmo acontece aqui com a educação e saúde. O problema, na verdade, que se identifica aí é a queda na arrecadação mesmo. Aí, então, na sequência, a aplicação das receitas de impostos nas ações de saúde. Para uma receita de 219.182, nós tivemos um valor aplicado em ações de saúde da ordem de 55.725.
25,42% da receita de impostos aplicados em ações da saúde. Também superado o percentual mínimo de aplicação de 15% sobre a receita arrecadada com impostos. Na sequência, então, aí demonstramos a composição resumida desses gastos com saúde. Pagamento das despesas com pessoal lá na saúde, 44.158.000. Repasses através de convênio para manutenção dos 2 hospitais, 9.726. Investimentos, 443.834, e demais despesas, 1.396. Totaliza, então, aí também o valor de 55.725 aplicado nas ações de saúde. Se tirar essas demais despesas de saúde, apenas 0,63% diminuir o percentual também não resolveria a questão. Mais uma vez eu enfatizo a questão da baixa na arrecadação, que vem gerando esses percentuais aí maiores do que o previsto em lei. Muito bem, gente, o que podemos concluir disso tudo? A administração vem se esforçando para aumentar as suas receitas próprias, como já foi demonstrado aí, a questão do recolhimento do ITBI, do Imposto sobre Serviços, SQM também, porém as transferências constitucionais vêm registrando essa significativa queda, então fica complicado a manutenção de todas as ações de governo dessa forma. É uma situação que eu acredito todos os municípios do Brasil vêm enfrentando. Então, seriam esses os dados e a conclusão que nós teremos a explicar para os senhores. Agradecemos a todos pela atenção e abrimos o espaço para questionamentos. Inicialmente, agradecer a presença do vereador João. Obrigado pela presença. E diante da explanação realizada pelo senhor Mário, eu deixo livre aos presentes para fazer os seus questionamentos se assim o desejarem. Principalmente o vereador Jair, também, que é da comissão. Está com a palavra, vereador. Obrigado, vereador presidente da comissão, Pedro Garcia. Eu quero, antes de questionar, fazer um rápido comentário com a nossa controladora, Fernanda, e fazer um breve relato de 2004, 2005, quando o ex-prefeito Moacir Bertoldi ganhou as eleições. Eu, como um fiel escudeiro do projeto político do prefeito Moacir Bertoldi à época, ele me deu como prêmio Acodejas. Hoje eu percebo que o prefeito de Terianza também lhe presenteou com um presente de grego. Percebendo a apresentação aqui feita pelo seu Lempke. Mas eu quero questionar tanto a secretária como também o seu Lempke na questão do limite prudencial com a folha de pagamento, que atinge 51,45 e que entra no número já prudencial. Nós temos acompanhado nos últimos dias, de forma muito pirotécnica, que o prefeito tem anunciado vários cortes, inclusive no salário, ou nos salários. No dia seguinte, o secretário disse que não podia cortar, que iam rever, mas de forma muito objetiva, secretária e senhor Lempke, o que está sendo feito efetivamente na questão de economia para o município? Se escuta falar muito, mas efetivamente de prático a gente não tem percebido. Então eu me refiro às questões de cargos comissionados, me refiro à questão de jornada, de horário, né? As medidas, inclusive num parágrafo fala-se em aumentar receitas, né? Mas o que de prático efetivamente está sendo feito em relação às despesas pela atual gestão? Bate em cima. Falar daqui, responder daqui para o senhor, para não ocupar o microfone do vereador Pedro Garcia. Primeiramente, vereador Jair, quero lhe dizer que para mim sempre é uma satisfação ser lembrada pelo prefeito de Terianza e me sinto orgulhosa hoje, depois de ter passado pelo gabinete dele, de ocupar a controladoria do município. Sou também membro suplente
do CODEJAS, e o CODEJAS, por sinal, é uma das medidas de contenção de despesas, né? Já no primeiro ano, a determinação do prefeito foi que a gente eliminasse a condição de serviço, né, o serviço prestado pelo CODEJAS, e agora estamos num projeto, hoje, inclusive, falando sobre isso, estamos avançando quanto à possibilidade de leiloar as áreas e extinguir completamente a parte de mineração também. Essa é uma das medidas durante aí os 2 anos já que se passaram, iniciando o 3º ano, de contenção de despesas. Há também a redução, houve também uma redução dos quadros de comissionados, né, no município. Ontem o prefeito Dieter anunciou algumas medidas de economia, que hoje os nossos secretários, os nossos presidentes das autarquias e fundações já vieram colocando em prática, né, que é a redução, se não do salário, né, do prefeito, que ele vem insistindo, mas isso depende, o senhor sabe, que depende muito da Câmara de Vereadores, porque é um projeto de iniciativa dos vereadores e não da iniciativa do prefeito, então depende dessa conversa. Mas ele faz questão da redução, inclusive, dos 20% dos cargos, 20% do salário dele e dos nossos secretários, o que ontem foi concordado e acordado, restando unicamente os ajustes políticos a serem feitos, principalmente com essa Casa de Leis. O senhor pode ver que em relação ao ISQN, TBI, IPTU, a coleta de lixo, IPTU, enfim, né, que são as receitas próprias, a gente tem feito um esforço para que aumente, e isso muda o percentual, o limite prudencial, né, o aumento de receita nos conforta no limite prudencial. Isso não houve nenhuma mudança, né, houve uma diminuição de receita, não houve nenhuma mudança, nenhum incremento, nenhum gasto a mais implementado, muito pelo contrário, as medidas têm sido feitas. Em relação também ao ICMS, o senhor sabe que a FPM é a principal base de cálculo do repasse dos fundos de participação dos municípios, é o ICMS, e isso é uma repercussão nacional, essa diminuição do ICMS, o que vem a prejudicar também nesse contexto. Não sei se o senhor teria mais alguma dúvida. Secretária, eu reconheço para a senhora algumas dúvidas em relação até à questão salarial. Escuta-se muito, mas eu tenho impressão, pesquisando algumas coisas, lendo algumas coisas, que poderia, quem sabe, o prefeito, se o problema é economia de salários, né, poderia demitir e recontratar já no novo salário vindo do executivo. É uma determinação dele. É uma determinação que se reduz em 20%, ou em demissões ou em salários. Se não for possível negociação em termos de salário, a redução de cargos. Mas essa redução, ela partiria aqui da Câmara ou ela partiria do... Se não for possível a conversa com a Câmara de Vereadores no limite de 20% da redução de salário, porque, como eu lhe disse, é um projeto de lei de iniciativa dos vereadores, né? Inclusive a alteração da lei orgânica para redução do salário do prefeito, vice-prefeito e secretário, dos vencimentos, né? Mas se qualquer vereador poderia apresentar esse projeto? Poderia. De qualquer vereador, sim. Com 2/3 para alteração da lei orgânica, e para o projeto de iniciativa de diminuição é um projeto de lei específico, se eu não me engano, até ordinário, se eu não me engano. Ou, se não for possível, a determinação dele é a redução de 20%. Já estamos trabalhando também na redução das gratificações, os percentuais de gratificação. Já foi anunciada a diminuição do horário do expediente em turno único, né? A partir de quando? A partir do dia 5 de outubro. Segunda-feira. Todos os setores? Todos os setores, exceto a educação, de serviços essenciais, né? A educação, saúde e algumas áreas, alguns equipamentos da assistência. Na segunda-feira, o expediente vai das 13h30, meu celular acabou a bateria, mas tinha anotado aqui. Segunda-feira normal? 13h30. Não. Às 16h30. Às 16h30. Isso. Porque os dias cada dia será um horário diferente? Sim. Não, nas segundas-feiras. Posso já, eu estava numa reunião agora de manhã na prefeitura, a segunda-feira, horário normal. Isso devido a algumas empresas, para beneficiar algumas empresas que trabalham o dia todo e elas ter como ir à prefeitura protocolar alguma coisa. Segunda-feira.
terça, quarta e quinta, daí é meio expediente até 7h30 até 1h da tarde. 7h30 a 1h. Isso, e depois na sexta-feira, daí horário com meia hora a menos. Então eu até depois já tenho eu tenho ali embaixo no meu gabinete, já vou trazer, que eu vou até comentar alguma coisa hoje. Aí se diminui em torno de, uma percentagem, se não me engano, é 29 horas, não atingindo a lei complementar que nós aprovamos na Câmara, ela será feita por decreto. Inclusive, a tendência e o objetivo da administração é reduzir os gastos e também reduzir em 20% o salário dos comissionados. Se não tiver uma maneira da diminuição no salário, será feito por demissão. O objetivo é reduzir os 20%. Tá? E depois eu já passo para você o horário bem completo. Eu sei que segunda-feira ela vai ser o horário normal para beneficiar o pessoal das empresas, e os outros horários daí sim alternados, de segunda, terça, quarta e quinta num horário e sexta num outro horário, que depois eu passo a tabela para o senhor. Ok, vereador? Vereador João. Em torno de 28 milhões até o final do próximo ano. Sim, até porque a projeção da receita até o final do ano, ela já está praticamente assegurada uma queda de 40 milhões de reais. E aí também eu já completo que eu ia até conversar aqui, falar, que observa-se uma queda muito elevada, tanto no ICMS como também no repasse dos municípios, que foi apresentado aqui agora. A gente viu aí que menos janeiro, março, janeiro 24, março 27, depois junho, julho e agosto, todas elas 12%, isso nunca se viu. Eu estou na 5ª legislatura de vereador e a gente sempre via uma arrecadação, sempre o excesso de arrecadação. E pela primeira vez se está vendo uma queda. E acho que daí também está certa a administração municipal nas medidas de contenção de gastos no setor público. Tem que se adequar à nova realidade. É um pouco difícil, mas é um momento de ser inteligente e se adequar à realidade. Não adianta o Fernando e também o Mário, de repente, vai prejudicar um partido político. Agora não é ação política, vereador, agora é realidade. Como disse o governador, onde ou se toma as medidas para se manter a transparência e os pagamentos em dia, ou você fica levando com a barriga e depois os próximos administradores não dão mais conta de pagar as contas. Até quando, presidente, vai esse horário especial aqui, esse horário diferenciado? A tendência, já até o final do ano está garantido que vai. Até o final do ano agora? Sim. Depois ele volta para o normal em 2016? Olha, eu particularmente acredito que essa fase que estamos passando agora de economia, para mim vai até pelo menos no início do segundo semestre de 2016, eu particularmente, né? Sim, mas na reunião de hoje da manhã, o que foi combinado? Sim, a administração aí até os 4, 5 meses, sim. Até o final do ano, 5 meses depois volta ao normal. Se de repente hoje nós não podemos dizer que daqui 4, 5 meses muda, a economia ela está muito estável. Então vemos que de repente pode tomar uma outra medida no início do ano e até o final do ano. E também dizer que é uma experiência também que, se não der certo, pode se voltar atrás também. Não quer dizer que tem que ser assim. A administração ela é muito flexível aos pedidos da comunidade e dos próprios servidores públicos. Se de repente a comunidade, os servidores acharem e a administração concordarem que lá na frente tem que ser mudado, muda-se. E como é que vai ficar, quem sabe o Mário ou a secretária, a questão do vale-refeição dos funcionários? O vale de refeições, você já... Bom, deixa você responder primeiro. Fica à vontade, seu Pedro. Não, pode falar. A redução do expediente implica na diminuição de 25% do auxílio-refeição. Né? Haverá também um corte nos cargos comissionados, acho que de 100% nos cargos comissionados, se eu não me engano, vereador. Os secretários já não recebem, né? Prefeito já não recebe, diretores, gerentes e subgerentes, um corte de 100%, se eu não me engano. Estão todos os comissionados
todos os comissionados, eles não os terão, estranhos ao quadro. Eles não terão vale-refeição. A princípio não terão vale-refeição, dependendo, obviamente, dos ajustes legais, né? A gente sempre conta com a colaboração dessa casa dos senhores também, porque isso tudo depende agora de a gente voltar, sentar, fazer as alterações na lei e apresentar aqui daquilo que for da nossa iniciativa para vocês. Mas essas medidas elas têm um prazo já, secretária, para serem efetivamente colocadas em ação, em prática? Sim, a partir do dia 4, a redução, a diminuição do auxílio-refeição em 25%, que não depende de lei, aquilo que não depende de lei. Também a gente estima aí em torno de R$25 mil em economia com energia elétrica, né? Enfim, ar-condicionado, contingência também na área nos veículos, em relação aos combustíveis, enfim. Esse cálculo todo, só ressalvando, o seu Pedro falou, a gente tem feito o cálculo para todo o ano que vem, inclusive, também, para manutenção, inclusive, a menos que mude. Eu venho falando que talvez aí a Dilma nos dê uma remissão, talvez, né, para os municípios. Enfim, a gente conta com um presente, alguma coisa extraordinária, nunca perde a esperança, mas a princípio, enquanto se manter essa receita, essa queda na receita, mantém-se as medidas de contingência, que, aliás, já vem sendo tomadas desde o ano passado, né, em relação a alguns aspectos. Ao corte também de celulares, previsto agora para o dia 8/10, quando o vencimento do contrato, cortes todos os celulares de todos os, mantendo só os serviços extraordinários aí, os essenciais, e horas extras, né? A própria lei de responsabilidade fiscal nos obriga a contingenciar a partir do momento que a gente entra ali no limite prudencial, também estarão sob um olhar especial. E são essas algumas das medidas. Aceitando colaboração também, vereador, se o senhor tiver alguma... Já que a senhora pediu sugestão, me permita sugerir... Fica à vontade. Já foi falado nesta casa, inclusive, esse ano, como também uma medida de economia, e aí entra um pouco no campo político, e eu sei que não é isso que lhe trouxe aqui hoje, mas que a senhora sugira ao prefeito também de, quem sabe, ocupar melhor o vice-prefeito, economizando o salário de um secretário, a não ser, claro, que o vice-prefeito não tenha condição técnica de exercer a função, o que eu duvido, porque eu conheço e sei da sua capacidade. Quem sabe nós possamos também ocupar melhores os espaços públicos. Nós temos repartições fechadas do município, com uma locação de prédios, que chega perto de R$1 milhão por ano de locação, Inclusive, tem várias repartições que eu não preciso citar para a senhora, porque a senhora sabe, trânsito, alguns CRAS, IPLAN, justamente, o IPLAN, enfim, tem uma série de locações que totalizam quase R$1 milhão por ano, que serviria. Mas como principal sugestão que leve para o prefeito, a sugestão de, quem sabe, ocupar melhor o vice-prefeito, quem sabe presenteando com uma secretaria e economizando o salário de vice-prefeito, que, no meu entendimento, deveria ser melhor aproveitado. Obrigado, secretário. Ok. Então, Só para reforçar, seu Pedro, ainda não comuniquei também, a revisão de todos os contratos também está sendo feita. A revisão, a gente já teve êxito em alguns deles nas renegociações, nos reajustes aí. O seu Possalmai está à frente dessa situação, e alguns contratos já nos trouxeram alguns resultados aí. Todos eles estão sendo negociados também. E eu levo, sim, para o prefeito a sua sugestão, vereador. Ok. Só finalizando, dizer que, quanto à redução do vale-refeição, sem nenhum prejuízo para cargos efetivos, somente comissionados. Eu passo a palavra ao senhor Mário Lempes para as suas considerações finais. Então, agradecemos a presença de todos e encerramos a presente reunião, reforçando também, eu já iria dizer, se a Fernanda não fizesse, essa questão do reequilíbrio de preços que muitos fornecedores pedem aí. Nós estamos analisando caso a caso, realmente segurando muito esses valores aí, revisão de contratos também, trabalhando direto, isso aí é controladoria empenhada, então seria o que teria ainda eu a declarar em relação a tudo isso aí. Ok, Fernando, só para as considerações finais. Muito obrigada, então, é sempre uma satisfação poder estar aqui na Câmara de Vereadores, com vocês, cumprindo esse papel obrigatório, porém, com
com bastante carinho, bastante consideração a todos os nossos vereadores. Ok, agradeço a presença de todos, os senhores vereadores, em especial a senhora Fernanda Klitsky-Witkowski, também o senhor Mário Lempke. Agradeço a presença da imprensa, dos demais munícipes que se fazem presentes e, cumpridas as formalidades legais, encerra a presente audiência pública demonstrativa da execução das metas orçamentárias do exercício referente ao segundo quadrimestre de 2015. Obrigado e boa tarde.